Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a terceira fase da Copa do Brasil, que tivemos aí jogos dos cariocas e falando do Fluminense, que se classificou tranquilo, né? Mas a equipe do time da Aparecidense abriu a contagem, depois aí o Fluminense virou pelo placar de 4-1 lá no estádio Mané Garrincha e conseguindo sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. E o Fluminense, né, que goleou, né? O primeiro jogo foi 1-0 para a equipe do time do para o Fluminense. O primeiro jogo foi 1-0 no Maracanã e os 4-1 lá no estádio do Mané Garrincha em Brasília, pelo placar de 5-1 no agregado, conseguindo a sua classificação, né? O time de Goiás começou vencendo a partida, mas a equipe tricolor se recuperou ainda na primeira etapa e garantiu a virada e a goleada, né, nessa partida contra a equipe da Aparecidense. Então vamos falar aqui de muito que aconteceu nessa partida lá no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, e também dos momentos do jogo que aconteceram, né? E desse jogo que aconteceu das oitavas, da terceira fase da Copa do Brasil, melhor dizendo, a classificação do Fluminense para as oitavas de final da competição, tá bom? Acompanhando os nossos comentários, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe nossos vídeos e, é claro, deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecer o nosso trabalho. E também acompanha pelas redes sociais do Conversas de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o nosso Conversas de Torcedor Notícias no canal do YouTube, do Conversas de Torcedor, terças e quintas, às 6 da tarde, 18 horas, no YouTube, e também às 11 da manhã de todo sábado, nosso programa ao vivo na na Rádio Nossa Copacabana, 98,7 FM, e também com a nossa transmissão no canal do YouTube do Conversas de Torcedor, também pelo site rádio nsc.com e também pela Rádiosnet, acompanhando sobre o futebol do Rio, sobre o esporte, também pela seleção brasileira, é claro que não pode esquecer, e principalmente aí com as informações, com muita opinião, e principalmente com você, amiga e minha amiga, que você nos ouve e também nos assiste também pelo canal do YouTube do Conversas de Torcedor, tá bom, pessoal? E que nos ouve, né, na Rádio Nossas Copacabana, é claro, né, para não esquecer. Mas vamos falar aqui, meus amigos, sobre o Fluminense. Fluminense que ganhou o jogo pelo placar de 4-1 contra a equipe da Aparecidense, né? O time do Fluminense se recuperou de um início ruim para golear contra a equipe de Goiânia pelo placar de 4-1, né? Com o resultado, a equipe do técnico Renato Gaúcho avançou de fase, agora está nas oitavas de final da competição. A equipe da Aparecidense começou com o jogo, ou melhor dizendo, começou o jogo com a iniciativa ofensiva e conseguiu abrir o marcador com o zagueiro Wellington Carvalho, ex-Fluminense, né, além do ex, né? E o gol provocou uma mudança na postura que passou a propor a partida e a virada tricolor veio aí na primeira etapa com o lance do Samuel Xavier e com o Everaldo também. Everaldo e o Samuel Xavier fazendo os gols na primeira etapa. E na segunda etapa, o Vanderlei contra e o Ganso completaram o resultado nessa partida. Então vamos falar aqui desse jogo, um pouco mais, né, de comentários aqui do jogo, porque na primeira etapa, a Aparecidense, com uma desvantagem que teve no jogo de 1-0 no Maracanã, começou o jogo tentando propor a partida, enquanto o Fluminense esperava para os contra-ataques. E, no entanto, o Tricolor errava bastante os passos de transição. E até mesmo a dupla Ganso e Arias, as referências técnicas, é, erravam, né? No aprofundamento, né? Erravam os passos no aprofundamento, pecavam, né? Melhor dizendo, nos passos em aprofundamento. E aos 30 na primeira etapa, o Wellington Carvalho, o ex-Fluminense, abriu a contagem, né, para a equipe da Aparecidense, o zagueiro marcou de cabeça, e após o gol, o Renato Gaúcho, né, inclusive, tentando conseguir passar para os jogadores, né, a equipe do Fluminense passou a marcar no ataque, agredir mais com a bola, inclusive, para marcar no setor de ataque, e assim rapidamente chegou a virada no estádio Mané Garrincha. Primeiro com o Ganso, que encontrou o Samuel Xavier na área, e o lateral chutou com a esquerda no cantinho para poder empatar o jogo aos 40 minutos, e com o Everaldo
né? 6 minutos depois, o Samuel Xavier recebeu no meio e lançou para o Serna na entrada da área e o atacante deixou a bola correr e Diego tirou, né? Na sobra, veio no alto o EV, né? O Everaldo, né? Soltou um tiro de cabeça para fazer o gol da virada da equipe do time do Tricolor Carioca. E na segunda etapa, depois, né, na volta do intervalo, com o Fluminense mais ativo com a posse de bola e no entanto, inclusive, sem pressa alguma para atacar, já a Aparecidense, mesmo com a necessidade de marcar, né, para tentar conseguir fazer o gol, né, que pode qualificar na Copa do Brasil, não tinha intensidade para competir. E o técnico Lúcio Flávio, então fez diversas mudanças para tentar colocar a sua equipe no jogo novamente, mas não foi o suficiente. Pela ponta e o Senna chutou na trave, bateu no Vanderlei e entrou e fez o gol contra. E 7 minutos depois o Ganso aproveitou um erro da defesa para acertar um chutaço no ângulo e restou ao Fluminense administrar o resultado de vitória contra a equipe do time do Aparecidense. Então a equipe do time do Fluminense que vai encarar agora contra o time do Vasco, né? 18h30 do Maracanã, nesse sábado. E temos aí, né? 18h30 do Maracanã para a Série A do Campeonato Brasileiro. E a equipe da Aparecidense, né? Que vai encarar contra a equipe do Ceilândia na Série D do Campeonato Brasileiro, neste sábado, um pouco mais cedo, a partir das 4h30 da tarde. Então temos esses jogos da competição nacional e o Fluminense conseguindo a sua classificação para a sequência da competição da Copa do Brasil. Minha gente amiga, muito obrigado pela sua companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversas Torcedor. Agradecendo a você pela companhia. Muito obrigado pela sua participação, também pelo carinho, pela companhia. Repito, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando o seu like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas com vocês e também aos sábados com o nosso programa ao vivo. Programa ao vivo às 11 da manhã para a Rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, também pelo canal do YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site rádio nsc.com, radionsc.com e também pela Rádiosnet, falando sobre a seleção brasileira, o esporte em geral e também falando aí sobre o futebol carioca também, tá bom? O futebol, né, do seu grupo de coração em primeiro lugar, que a gente comenta, a gente observa e também a gente opina também, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia, fique com Deus, um grande abraço para todos vocês e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Falou, galera, fique com Deus e até a próxima.